Remistura 7 é o meu novo disco, é uma continuação de um projeto que surgiu em 2013, que é o meu primeiro disco, Mistura 7, que foi lançado no Auditório Ibirapuera. Esse som ele tem como proposta trazer o violão de 7 cordas para uma situação inusitada. Geralmente o violão de 7 está acostumado a tocar junto com bandolins, com flautas, com cavaquinhos nos regionais de choro, e aqui a gente traz uma proposta diferente, que é misturar o violão de 7 com um quarteto de saxofones, que dá uma característica mais camerística para o som, e um pandeiro para deixar o som abrasileirado, tocando os ritmos frevo, choro, samba, que estão todos presentes nesse Remistura 7. Quem faz o sax soprano com a gente é o Josué dos Santos, meu querido amigo, sou fãzaço dele. Já tocou com nomes como Orra de Talmor, Gonzalo Rubalcaba, Paquito de Rivera, César Camargo Mariano, já tocou em festivais na Europa, no mundo inteiro. E apesar dele ser super jovem, né, ele tem essa super bagagem, então eu convidei ele para fazer o primeiro saxofone do naipe com a gente. Nosso grupo é composto em sua grande parte pela nova geração de músicos instrumentistas de São Paulo. Mas a gente precisava de um veterano para botar ordem na casa, então convidei o Vitor Alcântara, que é o nosso sax alto, professor de várias faculdades aqui em São Paulo, do Souza Lima, da Faculdade de Cantareira, onde eu estudei. E, pô, já tocou com todo mundo. Se a gente tivesse que fazer uma lista aqui para nomear os artistas que ele já acompanhou, a gente ia precisar de 1 quilômetro de papel aqui. No tenor tá o JP Barbosa. Jotinha é o sax swing do nosso grupo, swingueiro da pesada. Esse ano fez vários shows ao lado do Hermeto Pascoal, no grupo do Hermeto. Tocar com o Hermeto é tipo você jogar um videogame e zerar o jogo, uma coisa assim. Então, pra gente é um prazer imenso ter ele junto com a gente aqui. O César Roversi faz o sax barítono com a gente. Eu acho que o César Roversi é um músico camaleão, assim, ele se dá muito bem em vários estilos. Por exemplo, no meio erudito ele toca na banda sinfônica, já atuou na USESP, na Camerata Aberta, que é um baita grupo reconhecido no Brasil inteiro de música contemporânea. E na música popular ele tem seus trabalhos autorais, ele tem o Código Ternário, ele tem o Mente Clara, e tem o último projeto solo dele também, o qual eu faço parte. Eu dei uma moralzinha pra ele aqui nesse disco, ele me chamou pra fazer o dele também. Quem tá fazendo pandeiro com a gente é meu parceiraço Rafael Toledo. A gente começou a tocar juntos quando a gente tinha uns 12 anos, mais ou menos, num grupo de choro. Pô, ele é um fera, já tá sendo reconhecido no Brasil inteiro como um dos grandes pandeiristas e tal, e ele tem um estilo muito calcado no tradicional. Apesar disso, ele sempre reinventa, traz coisas novas nos shows e gravações que ele tem feito com os caras como Dominguinhos, Spock, Elton Medeiros, Monaco da Portela e outros mais. Todas as músicas foram compostas e arranjadas por mim. Todas foram feitas especialmente para esse projeto, para o Remistura 7. A Suíte Caraíva foi composta num vilarejo que fica no sul da Bahia, que tem o mesmo nome, Caraíva. Eu comecei as composições lá e finalizei os arranjos em São Paulo. Então a composição ela tem a simplicidade de Caraíva nos seus motivos melódicos e tem aquele clima caótico de São Paulo presente nos arranjos. Homenageei os 3 do
lugares mais emblemáticos de Caraíva em 3 movimentos. Então é no Boteco do Pará, na Cachaçaria e no Forró do Pelé. Bom, o Trançando as Pernas é uma composição que eu fiz depois de um carnaval que eu passei em Recife. É uma composição que se alterna entre um frevo e uma marcha rancho. É um frevo diferente, assim, um frevo cheio de São Paulo. Um frevo que a gente pode imaginar os foliões ali na Paulista em horário de pico, bagunçando por lá. E o nome é curioso porque a música não tinha nome, eu coloquei um trechinho no Facebook e pedi para uns amigos opinarem lá, e aí choveu de comentário lá e a gente escolheu o nome por lá. Então ficou Trançando as Pernas. Gênese foi composto em Nova York, numa viagem que eu fiz esse ano para lá, em 2015. Quando eu estava visitando o Museu MoMA, eu entrei numa das salas e me deparei com um quadro magnífico do Miró, o The Birth of the World. Tentei trazer toda aquela abstração que ele tinha no quadro dele para minha peça e ficou bem interessante. As imagens que compõem o cenário do DVD Remistura 7 são do André Rossoi. O Rossoi é um multiartista, ele é instrumentista, ele tem um trabalho de percussão corporal com o grupo Barbatux e ele tem um trabalho super bonito no Instagram, que são fotos minimalistas que ele publica tudo por lá. E eu sou fã desse trabalho, já tinha uma dessas imagens na capa do meu primeiro disco e agora tem no segundo disco também, no Remistura 7. E eu escolhi outras fotos também no Instagram dele para compor o cenário do CD, do DVD e do show. Tanto o meu primeiro disco quanto esse segundo, Remistura 7, foram contemplados pelo PROAC Premiação. Mas a gente também queria gravar um DVD, então a gente recorreu ao financiamento coletivo, que foi feito pelo site Catarse, deu super certo e acredito que vocês vão gostar. Eu comecei tocando cavaquinho aos 6 anos. Meu pai me incentivava muito, me levava em várias rodas de choro aqui da cidade de São Paulo, então eu frequentei todas elas, né? Na época, e eu sou um músico que tem criação no meio do choro, né? Na música popular brasileira, instrumental. E aí, nessas rodas, o tempo foi passando e eu fui me encantando pelo violão de 7 cordas, vendo aqueles violonistas tocarem, fazendo aquelas lindas frases, aquelas melodias, aquelas baixarias, né, que a gente chama no violão de 7. Foram eles o Luizinho 7 cordas, o Zé Barbeiro, o Edmilson Capelupi, o Cola Grande, o Israel. Enfim, fiquei fascinado por esse instrumento e aí o tempo continuou passando, eu continuei tocando, produzindo, gravando coisas aqui em São Paulo já com grupos de choro. Gravei meu primeiro disco com 13 anos e depois fui gravando outros já no 7 cordas. E aí o tempo foi passando, eu resolvi estudar música e aí eu me formei na Faculdade de Cantareira como bacharel em violão e lá eu tive contato com outras experiências, né, que fugiam do meu âmbito, do meu meio do choro, né? O lugar que eu estava acostumado. Lá eu fui conhecer mais a fundo a música erudita, lá eu fui conhecer o jazz, e aí eu tento trazer isso para minha música hoje em dia. Essa minha história musical reflete nesse meu novo disco, que é o Remistura 7, que traz violão de 7 cordas, misturado com um quarteto de saxofones e pandeiro. Então, espero que vocês gostem, o projetinho tá aí.